Senhor Jesus, igreja. Amém? Talvez hoje você vai me ver falando um pouquinho mais lento, respirando um pouquinho mais. Passei uma semana muito difícil, semana com muita febre. Cheguei a parar no UPA. E parar no UPA é sensacional, né? Você é medicado sem o médico te olhar, praticamente. Ele não sabe nem a cor dos meus olhos. Tenho certeza que ele não sabe a cor dos meus olhos. Ele de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou, passou uns medicamentos para mim, na quais os medicamentos estão fazendo efeito. Mas eu tenho certeza que não são os medicamentos corretos, porque foi muito rápido. Sexta-feira consegui trabalhar, fiquei terça, quarta e quinta. Sexta-feira consegui trabalhar, porque precisava ir realmente. Ontem começou a ficar ruimzinho de novo, hoje amanheci melhor, da tarde para cá o corpo quer arriar, mas em nome de Jesus, eu vim fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Foi trazer uma palavra de esperança para a igreja, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto. Assim vai suceder no coração de cada um, mediante a multiforme graça de Deus que há no Espírito dele sobre a vida de cada um. Sentados mesmo, eu quero, antes de iniciar a pregação, pastor Álvaro, quem nos visita, o pastor Álvaro, ele tem duas igrejas, né? Ele é um homem de coragem, é um homem de fé para ter duas igrejas. Uma já seria o suficiente. Mas ele pediu que eu fizesse aqui o anúncio de uma nova membra que vai começar a congregar com a gente aqui. A gente quer orar por ela aqui em cima, a nossa irmã Kelly. Uhul! Viu? Tá vendo? Quer falar alguma coisa, né? É na surpresa que é bom falar alguma coisa, né? Gente, ela é a nossa professora. A professora Helena. A nossa igreja conheceu a Kelly na primeira cantata de Natal que a gente fez aqui há 2 anos atrás. E ela veio e conseguiu separar as vozes, ficou uma coisa linda. E é uma bênção hoje você fazer parte da nossa equipe, da nossa igreja, da Mulher de Fé. Então, em nome de Jesus, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida dela e de toda a sua família. Deus está aqui, a tua filha amada, Senhor, e nós estamos muito alegres, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter comovido o coração dela e ter dado um direcionamento para ela vir aqui, Senhor, congregar com a gente e lutar a batalha dessa igreja, meu Pai. Oh, meu Pai, que em nome de Jesus, cada irmão aqui, cada irmã, Senhor, vem enchê-la de amor, Senhor, de alegria, de amizade, de companheirismo, Senhor. Que aquele venha encontrar aqui em cada irmão, em cada irmã, Senhor, uma parceria para toda a vida, Senhor. Oração, Senhor. Oh, meu Pai, se tiver que andar 1000 léguas com ela, que tenha pessoas para andar aqui nesse lugar, meu Pai, que em nome de Jesus venhamos, Senhor, a chorar as lágrimas delas e a sorrir, Senhor, as suas alegrias, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nunca falte, Senhor, na tua filha, Senhor, o vigor, a vontade, Senhor, a esperança de romper e vencer naquilo que ela foi chamada. Nós sabemos, só de a conhecer, que o Senhor tem grandes coisas na vida dela e o quão ela é importante para o teu reino, o quão ela é fundamental para o teu reino, Senhor, através das canções, da mensagem pregada, através dos cânticos, Senhor, que alcançam casas, Senhor, longínquas, Senhor. Então usa a tua filha nesse lugar, meu Pai. Continua a boa obra que o Senhor começou, Senhor. Guarda a sua família, livra do mal, Senhor. Não deixa, Senhor, Satanás, Senhor, vir contra eles, Senhor, livrando-os da doença, Senhor, do acaso, da queda. Que em nome de Jesus a nossa irmã Kelly aqui seja muito feliz, Senhor. Use-a poderosamente. Kelly, nós te recebemos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, hein? Viu só? Surpresona? Não precisava nem mais pregar, né? A gente podia ir embora. Não. Irmãos, sentado mesmo, tá? Não precisa levantar, não. Eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus 18. Vou ler apenas o versículo 3,
que está escrito assim. Eu vou ler na versão aqui, porque a minha pode ser um pouco diferente. E disse Jesus, né? Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, não há possibilidade, de maneira nenhuma entrarão no reino do céu. Vou repetir, disse Jesus, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Senhor Deus maravilhoso, eis-me aqui, Senhor, a pessoa que tem que trazer uma palavra para a tua igreja, Senhor. Eu me esvazio de mim totalmente, Senhor, para que achismos, Senhor, histórias vividas, pessoais, caiam por terra e seja pregada a tua vontade, Senhor. E não aquilo que eu acho, Senhor. E não aquilo que eu penso, mas aquilo, Senhor, que venha encorajar o teu povo, Senhor. Então eu me rendo totalmente, Senhor. Eu entendo a cruz, Senhor. E entendo, Senhor, que nessa hora eu preciso de Ti. A Tua igreja está aqui, Senhor, diante desse altar, Senhor. Precisando de uma instrução, Senhor, para continuar avançando, Senhor. Nessa semana que vai entrar, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, fala com ele, fala com ela. Me usa como um instrumento valioso nas Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, que seja apenas um instrumento, que seja a Tua glória, a Tua bondade, a Tua misericórdia nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto, essa mensagem que Jesus disse aos discípulos, foi no momento em que os discípulos estavam muito questionáveis a respeito das coisas do que eles estavam aprendendo, né? Por muitas vezes, se você for pegar o Novo Testamento, vocês vão encontrar esses discípulos perguntando Jesus, né? Teve um determinado momento em que eles perguntaram para Jesus, né, que nesse caso aqui, eles estavam perguntando quem porventura era maior do reino dos céus, né? Chegaram ali para Jesus, né? E chegaram os discípulos e falaram, Senhor, quem porventura é maior no reino dos céus? E aí Jesus, aproveitando a pergunta, deu essa resposta para eles, né? É melhor que vocês sejam como crianças. Se não for dessa forma, se não tornarem ser como crianças, vocês não vão poder entrar no reino dos céus, né? E hoje é dia da criança, né? Embora algumas pessoas que passam dos 20 anos querem presente de dia da criança, né? Mas quando a gente, né, quando a gente vai pegar pesado, quando a gente chama de criança, não diz que não é mais criança, é adolescente, etc. Né? Isso aconteceu lá em casa. Elas começaram a me cobrar presente lá em casa lá. Falei, não tem mais criança aqui em casa, eu tenho adolescente e já tenho uma adulta. Então, graças a Deus, irmãos, eu vou ser bem sincero. Esse ano a gente não gastou dinheiro com brinquedo, né, amor? Com negócio de criança, né? Graças a Deus passamos por essa fase. Agora só os netos, né? Amém. Gente, isso é uma economia tremenda, tá? A gente aproveitou até para comprar uma comida um pouquinho mais cara, porque a gente, em vez de comprar um brinquedo, compramos um negocinho lá e acabamos comendo. É a vantagem de não se ter mais criança em casa. Embora eu sou apaixonado por criança, tá? Eu não vejo a hora de ser avô. As meninas ficam falando que eu fico enxotando elas de casa. Eu não estou enxotando elas de casa. Só estou dizendo que elas sigam a vida dela o mais rápido possível e me deem netos. Eu não quero ser avô velho. Eu ainda quero chutar uma bola com meu neto. Eu ainda quero poder subir um morro da Urca, uma passeada na praia com meus netos com vigor físico. E se tratando do Dia das Crianças, eu meditei nessa mensagem. Porque é um momento em que o nosso país ele comemora. Embora a Igreja Católica comemore, né, o dia da padroeira deles, a maior parte, né, das pessoas comemoram o Dia da Criança também na data de hoje. Né? Um ser tão especial nas nossas vidas e quem tem filhos, e aí eu vou falar um pouco mais profundo para quem é pai, para quem é mãe, mas quem não é pai, quem não é mãe, sabe, porque tem um sobrinho, tem uma sobrinha, tem um filho de um amigo que é como, né, se fosse uma pessoa da própria família. Eu quero contar uma história rapidinho de quando eu fui pai, para eu chegar aqui nessa mensagem. Quando o Pamela me deu a notícia que eu ia ser pai, e que eu ia ter uma criança, eu fiquei muito desesperado. E imagina, eu comecei a fazer orações
que falava, Senhor, não, por favor, Deus, não, Senhor, se o batimento cardíaco ainda não apareceu, por favor, não deixa acontecer, não deixa vingar, por favor, Senhor. Até o dia que a gente foi fazer aquela outra e o coração estava batendo. E aí ali eu entrei em desespero, porque ia vir uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. Toda a vida que eu estava levando, ou as minhas, como é que fala, o tamanho da minha responsabilidade era muito pouco. Mas quando se vê a notícia de que vai vir um ser perante a você, que você tem a obrigação, biblicamente falando, de educar, de ensinar, de cuidar, para que quando ela vier a crescer não se desvie dos caminhos do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Pois bem, não tivemos o que fazer, né? A gente aceitou a gravidez, foi, né, ali todo o processo da gestação, e nasceu a Ana, a nossa primogênita, e ali de fato eu me dou de cara com a realidade talvez mais dura de um homem, de ter a responsabilidade de guiar alguém, ter a responsabilidade de colocar alguém na sociedade e que tenha, né, essa obrigação de fazer com que essa pessoa dê frutos na sociedade, principalmente para quem conhece a palavra de Deus. Então eu quero começar dizendo que Jesus, quando ele diz aqui, em verdade vos digo que se não se converterdes, né, e não se tornar como uma criança, de modo algum entrar nos céus, Jesus está dizendo que na queda do homem nos foi usurpado a pureza. Na queda do homem, quando Satanás ele consegue convencer o homem de que ele poderia pensar como Deus e ver como Deus e raciocinar como Deus, o que nos foi usurpado naquele grande dia e nós recebemos como herança até o dia de hoje é a pureza. A pureza é o que de fato mais alegra um pai. A pureza é o que mais de fato alegra um ser humano. Até quando um adulto se encontra com o outro, ele percebe que esse outro adulto ele é puro de coração, que não tem uma maldade, a gente fica perplexo, chega às vezes até tratá-lo como bobo, como uma pessoa boba. Eu me lembro no crescimento das minhas filhas, e você se lembra dos seus aí, de como singelos são os movimentos, de como as palavras saem sinceras, de como o relacionamento de uma criança com seu pai, com a sua mãe é tão genuíno, é tão verdadeiro, é tão generoso, sabe? Que quando eu olho, até nos dias de hoje, né, quando eu olho para elas e elas têm ações assim naturais, sem troca, sem querer um dinheirinho, sabe? Quando a massagem vem de graça, sabe? Quando o café com pão e manteiga vem sem pedir nada. Cara, isso traz uma alegria tão grande no nosso coração. Enquanto pais, a gente tem muito prazer, sim, em abençoar, né? Quando um filho pede alguma coisa, a gente vai ali e tem a capacidade de dar, a gente dá. A gente se sente muito honrado, sim. Mas a pureza, a sinceridade, o gesto natural, isso agrada muito um pai. E aqui eu fico pensando a nossa vida espiritual em relação a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que o amor de uma mãe é algo absurdo. É algo, né, assim, se a gente parar para analisar, é algo, poxa, tremendo. Um ser que é gerado dentro da barriga de uma mulher, aquele ser se alimenta, depois ele nasce. Essa ligação de uma mãe com filho é algo absurdo. Eu amo as minhas filhas e não consigo dizer a vocês o quanto eu a amo, mas eu não tenho dúvidas que o amor da minha esposa por elas é muito maior do que o meu. Eu não sei nem te dizer como, porque o meu é absurdamente grande, mas eu tenho certeza que o dela é maior do que o meu. Eu tenho certeza. E a Bíblia vai dizer que esse amor dela não é nada perante o amor dele que está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus sonhos. O amor que está sobre você é algo muito grande. É algo terrivelmente grande, porque olha só, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Você conhece essa história, né? E quando Jesus ele vem resgatar essa pureza usurpada do ser humano, essa maldade que foi entranhada no nosso ser, essa coisa covarde, essa coisa má,
né, com a morte de cruz, que você conhece o plano de salvação, Jesus ele veio resgatar a pureza do ser humano, para que esse ser humano voltasse a ter atitudes e ações que agradassem o Pai Celestial. Jesus veio resgatar modos operantes que ora nos foram roubados para que a gente pudesse novamente tocar o Pai poder tocar na gente e a gente passar a viver os sonhos de Deus e não mais os nossos sonhos. Por isso que Jesus disse que é necessário se converter, é necessário se tornar como criança, porque Ele quer começar desde o princípio. E o princípio da vida é quando se é gerado uma criança. Irmãos, o problema, e agora eu vou falar para crente, o problema é que tem muito crente querendo ser como criança, verdade? Mas não uma criança com uma pureza no coração. E eu me incluo nessa, porque isso é uma vigilância diária, irmãos. Há muitos adultos se comportando como criança, mas não conforme Jesus está instruindo aqui. Há muitos adultos se comportando como crianças, que não têm limite, mal educados, crianças espiritualmente pobres, espiritualmente falidos. Sabe, uma criança, a gente precisa dizer assim, ó, para tudo agora e vai comer. Ah, eu não quero. Por que a gente faz isso com uma criança? Porque a gente tem a consciência que se ela não se alimentar, ela vai adoecer. Por mais que diante dos teus olhos, exatamente naquele momento, está cheio de saúde, está pulando, etc. Mas a gente quer que pare naquele momento e se alimente, porque a gente quer que o corpo dessa criança permaneça sadia. Na mesma situação é a nossa vida espiritual. Crente que não para se alimentar da palavra de Deus, é criança na fé, irmão. É como se um pai te chamasse, você aí com seus 30, 40, 50, 60 anos de idade, tivesse que te obrigar a comer, como se você já não tivesse a consciência de que se alimentar corretamente vai trazer músculos espirituais para que você possa passar os dias de dificuldade, porque os dias de dificuldade eles vêm para todos, irmãos. Há muito entre nós brincando, porque às vezes parecemos de fato como crianças, né? Queremos ser adultos, mas quando a gente vai ser cobrado, a gente quer ser tratado como criança. O que me chama a atenção aqui nessa chamada, nesse direcionamento do Cristo, é de que a gente precisa amadurecer. O apóstolo Paulo teve um momento que ele falou assim, cara, já não aguento mais dar papinha para vocês, gente. Não aguento mais dar papinha, comidinha mole. Eu estou desesperado para dar alimento sólido, para que o músculo de vocês cresça e eu possa falar de coisas mais profundas. Mas como é que a gente pode falar de coisas mais profundas se o básico, o trivial, tem que ser obrigado? Irmãos, eu não vim aqui dar lição de moral em ninguém, não. Eu não vim aqui tentar acusar o irmão, nem coisa nenhuma assim. Mas eu vim aqui em nome de Jesus Cristo, para dizer que o Senhor quer entrar com alimento sólido aqui nessa igreja ainda este ano, gente. E Ele não quer separar ninguém, Ele quer trazer todo mundo. É óbvio, quem estiver chegando vai começar comendo papinha, mas os que já permanecem há algum tempo, para poder ter garantias da alicerce, para ter sabedoria, para receber quem está chegando comendo papinha, venha receber a melhor papinha. Chega a ser engraçado. Eu me lembro, o ruim dos filhos de quem prega, né, é que eles são usados como exemplos, né? Esposa, filho. Só lamento, sou eu que estou pregando. Eu lembro da Duda querendo fazer comida para a Mari. Uma que só sabia fazer papinha, para alguém que só comia papinha. É engraçado. Pode até ser de bom coração, pode até ser generoso. Mas, gente, a chance de você não dar o alimento correto é muito grande.
E eu tenho percebido o Espírito Santo no nosso meio, nos convidando, nos direcionando, dizendo, ó, chega desse tempo de criancice, chega desse tempo, da frase mais falada nesses últimos 5 anos, mimimi. Chega desse tempo em que as pessoas estão esperando alguém subir em cima do altar para que você tenha algum tipo de conhecimento a respeito de Deus. Você não pode esperar o dia de alguém subir em cima do altar para pregar uma palavra para você conhecer a Jesus. É na sua casa, é no seu quarto, é no seu cotidiano que você deve conhecer Jesus, para você confrontar o dia que alguém subir em cima do altar dele e falar uma bobagem, que pode atrapalhar a vida do irmão, pode atrapalhar a vida de alguém que está chegando agora, que não conhece a Bíblia. Então o Espírito Santo tem chamado essa igreja. E em nome de Jesus Cristo, eu creio que em nome de Jesus, a partir dessa noite, embora seja um dia de criança, dia das crianças, nós nos tornaremos como crianças nos atos em que Jesus está dizendo ali, que eu já vou falar com os irmãos, mas em nome de Jesus, para sermos adultos, fortes, cheios da graça, do Espírito, do poder de Deus manifestado sobre a terra. Eu queria dizer aos irmãos, pelo menos seis ações que crianças tomam, que nós podemos repetir, ou devemos, ou melhor, que em nome de Jesus, a partir de hoje, vamos tornar a ser. Porque quando Jesus pediu para tornássemos como crianças, irmãos, Ele está querendo a pureza do coração. Ele está querendo a sinceridade nos atos. Ele está querendo a generosidade nas ações. É isso que Ele está querendo. Não só para com Ele, irmãos, mas principalmente para com o próximo. A verdade é que a gente entrou num mundo tão cruel, num mundo tão mau, em que a gente, perdendo uma vez essa simplicidade, a gente tem muita maldade no coração. A gente vai conversar com o irmão, dependendo do que o irmão fala, a gente já leva para o outro lado. Às vezes tem um projeto na igreja e tem uma dificuldade, né? Já tem pessoas que querem se levantar para até dificultar a caminhada, porque não é do seu jeitinho. O problema é que esse mundo tem endurecido nossos corações e nós não temos percebido que nós não estamos tratando uns aos outros como deveríamos. Por isso essa necessidade de retornar como crianças. Dessas 6, existem milhares, mas eu quero falar essa daqui. A confiança total em Deus. Irmãos, vocês já perceberam como que uma criança, quando você fala de Deus, eu não sei como é que foi na sua casa, irmãos, e nem sei como é que foi para você. Eu não sou nascido e criado no Evangelho, né? O meu irmão também está ali presente, também não é nascido e criado no Evangelho. Nós fomos conhecer o Evangelho já adultos. Já tínhamos uma mente trabalhada, já tínhamos sido, né, programados, né? Mas de repente, como você foi como minhas filhas, nasceram e criadas no Evangelho. E mesmo elas nascidas e criadas no Evangelho, eu lembro de eu e minha esposa, a gente falar das historinhas de Deus para elas, né? E elas ficarem maravilhadas. E eu lembro da Ana, da Duda e da Mari, de como Deus foi se tornando o super-herói delas, sabe? Uma coisa tão genuína, sabe? E uma confiança inabalável, que quem nunca foi surpreendido pelo seu filho que foi ensinado na palavra, de quando você estava triste, o seu filho vem te dá uma palavra de fé. Papai, mamãe, Deus é com a gente. Uma vez a Ana falou para mim, pai, se a gente é servo de Deus, fica tranquilo, pai. Ela era pequenininha, pai, se a gente é servo do Senhor, pai, acalma seu coração, pai. Porque essa confiança que a criança tem em Deus, gente, se tiver uma notícia ruim da economia, ela não vai ser abalada no coração da criança, a confiança em Deus. Se tiver uma notícia ruim de uma morte de alguém muito querido, não vai ser, porque a criança é genuína naquilo que ela crê. As crianças, assim como elas confiam em nós, quando nós apresentamos esse Deus para elas se achegam a esse Deus e esse Deus vira o super-herói delas. Por isso que quem trabalha com criança, quando pede para desenhar, às vezes, Jesus, Deus, alguns chegam a colocar uma capinha do Superman, uma máscara do Batman, porque Jesus é o seu super-herói. E é verdadeiro isso. Isso é sincero. Nós, adultos, até o reconhecemos como Deus. Declaramos com canções que Ele é Senhor. Colocamos também a nossa capinha de super-homem no nosso Senhor Jesus. E dizemos a Ele, Tu é o meu herói.
Mas é só quando a notícia mal aparece que de fato se separa de quem é dele e quem não é. Quando a notícia mal vem, quando as dificuldades da vida se arrolam, é que são separados aqueles que mantêm a fé ou aqueles que são meninos. Aqueles que são meninas, aquelas que são meninas. Então precisamos voltar a confiar em Deus como as crianças confiam. Porque é disso que Jesus está falando. Se tornar alguém que confie nele e que as promessas dele é verdadeira, irmãos. Quando um pai faz uma promessa para o seu filho, ele acredita que o seu pai vai fazer. Por isso o perigo de a gente não fazer promessas que a gente não deve. O tal do volto na compra, quem nunca falou, não é verdade? Ou quem nunca ouviu, tá bom, na volta a gente compra. Porque eles ficam esperando. E a gente fala assim, é impressionante como é que eles não esquecem, né? Quando você volta, você esqueceu que você prometeu que ia comprar na volta, mas eles não esquecem, porque eles confiam. Gente, se você chegar para o seu filho, pequeno, e dizer que você vai comprar um avião para ele, mesmo parcelando o X-tudo, ele vai acreditar que você vai comprar um avião para ele, porque ele confia em você, e não interessa o que aconteça, o teu filho confia em você, irmão. E assim nós devemos ser no Senhor. Se Ele prometeu alguma coisa para a tua vida, Ele vai cumprir. Eu posso dizer coisas que o Senhor Jesus já prometeu para essa igreja e para você. Ele prometeu salvação, morar num lugar que é eterno, que nesse lugar nunca mais haverá choro, nunca mais haverá ranger de dente. Ele prometeu que aqueles que confiarem nele, ele virá em seu socorro no dia da angústia. Ele prometeu dizendo que o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria certamente virá pela manhã. Ele prometeu. Nós não podemos deixar de acreditar nesse Deus, não podemos deixar de confiar nesse Deus como as crianças. Como as crianças não desconfiam, assim como elas confiam em Deus. Uma segunda atitude, a simplicidade na fé, irmãos. As crianças não complicam as coisas. As crianças, na parte da fé, elas simplificam a fé. No aquilo que é essencial, o amor de Deus. A criança, ela confia e ponto. E ponto. Ela é simples na fé dela. O problema é que nós adultos queremos elaborar a fé. Nós queremos inventar a roda. A roda já está inventada, irmão. Pega um eixo, coloca uma roda de um lado, roda do outro e aproveita para você avançar. Porque a roda já está feita. O problema é que a gente quer doutrinar a fé. A gente quer dizer por onde a fé tem que caminhar, a gente quer fazer coisas, né? E as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, sabe o que líderes espirituais aí fazem? Cristãos, irmãos, como a gente, aproveita a criancice desses cristãos que não buscam se alimentar do alimento correto e começam a inventar paradigmas, começam a inventar doutrinas vãs, dizendo que para você alcançar o coração de Deus, você tem que subir 10 vezes por semana um monte e orar de joelho no milho, de subir escadas de joelho, de fazer uma peregrinação de joelho. Aqui nós crentes aqui, que a gente conhece um pouquinho mais da palavra, mais profundo nisso, né? Dizendo aí que se você fizer uma boa caridade, você vai isso, aquilo outro. Irmãos, a fé ela é simples, irmão. A fé, ela não tem que ser inventada não, você só tem que crer. A simplicidade da fé de uma criança é simples, é genuína, é a pureza, ela não dificulta. A gente dificulta a fé, irmãos, a gente atrapalha a fé. A gente atrapalha a fé. A gente atrapalha a fé. Olha, eu me lembro de uma situação em que uma pessoa, ela não conhecedora da palavra, e eu passando por uma dificuldade financeira naquele momento, e ela falou, vou comprar um bem, vou colocar e vou ganhar um dinheiro. E aí comprou esse bem e começou a ganhar dinheiro. E ele me chamou, Anso, cara, vamos fazer. E eu ali, com o dinheiro contado, não. Deus, o que eu faço, Senhor? Deus, o que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, eu estou com pouca fé, me ajuda, Senhor. Daqui a pouco ele veio, não, vou comprar outro e vou colocar no mercado e vou ganhar mais dinheiro. Bora, Anderson. Eu falei, não.
Moral da história, ele ganhou o dinheiro dele lá, honestamente, nada ilícito. E eu poderia ter melhorado a vida da minha família. Mas não fiz porque eu não executei. A minha fé, ela foi morta, ela ficou só no coração, mas na hora de executar eu não executei. E aquele homem que não conhece a palavra, ele exerceu aquilo que ele acreditava, por isso ele prosperou. Porque a gente dificulta, sabe, irmão? Se Deus diz que é para você ir, vai, irmão. Se Deus diz para você montar esse negócio, monte. Não complique a fé. Não complique a fé. Simplifique a fé em nome de Jesus. Uma terceira situação em que as crianças agem e que nós temos que aprender, voltar a aprender. Algumas pessoas precisam urgentemente aprender ou tornar a ser de novo na alegria e no entusiasmo. Como que a criança, né? Ela é entusiasta, né, por natureza. E como a alegria dela é sincera, né? As crianças são cheias de alegria, entusiasmo. Os cristãos podem aprender e cultivar essa alegria e entusiasmo em sua caminhada com Deus. Aí a gente vai ter que voltar no primeiro amor. Porque quando a gente recebe Jesus como Deus, eu vou dizer por mim, eu lembro que eu aceitei Jesus. Aí eu saí correndo da igreja, fui para a casa do meu primo. O nome dele é Pablo. E eu fui dizer para ele que eu aceitei Jesus. Eu estava tão alegre que eu tinha aceitado aquele Jesus que já tinham falado para mim, etc. E logo, isso foi num domingo, na terça-feira, 2 dias depois, eu já estava participando de um ministério de louvor, porque eu já tocava instrumento. E ali eu fui conhecendo Deus, fui vendo os movimentos, né? Fui maravilhando o conhecimento de Deus, fui entendendo do poder de Deus, fui entendendo da alegria que viver o Evangelho, do que estava prometido, de que minha vida ia mudar e tudo mais. E eu me lembro daquele entusiasmo, eu ainda estava concluindo o 2º grau, né, que é o ensino médio. Eu lembro que a gente tinha uma oração que começava às 10 horas da noite. Porque a maioria desse grupo eram jovens que estudavam de noite, trabalhavam de manhã e estudavam à noite. E eu me lembro de, desesperadamente chegar às 10 horas da noite para eu ir para aquele lugar orar, gente. E quando acabava a aula, eu saía correndo, assim no meio da rua, para chegar naquele lugar e começar a oração. E terminava à meia-noite, 1h da manhã. Esse entusiasmo, a alegria do Evangelho, que com o passar dos anos foi se perdendo. Que a rotina foi matando, que a rotina foi trazendo entulhos e dificultando essa alegria, nesse entusiasmo de estar reunido na casa do Senhor, com os irmãos, lutando contra a santidade. Mesmo, eu lembro de eu falar para as pessoas, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, e eu me lembro que teve um período que eu tinha que fazer banco, na época, né, eu era office boy, e eu me lembro de ir na fila do banco falando do amor de Jesus, enquanto as pessoas no sinal, na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, eu falando do amor de Jesus. Quantas pessoas falam assim, moleque é maluco, mas era o entusiasmo, a alegria do Evangelho, sabe? Que foi se perdendo ao longo da vida, irmão. E esses dias agora, não tem muito tempo, eu falei, Senhor, por favor, eu preciso tornar o primeiro amor, porque a obrigação de cuidar de uma família, a obrigação de ser um exemplo na sociedade é muito pesada para um homem. Cuidar de uma família para um homem, irmão, já é algo muito pesado. Se as coisas espirituais saíssem da nossa frente, se as obrigações cristãs saíssem da nossa frente, só o fato de cuidar da nossa família já é algo muito pesado. Então eu falei com o Senhor, por favor, Senhor, torna o meu coração um dia aquela alegria que eu tinha, porque se perdeu. Eu não sei como é que está o seu coração, irmão. Eu não sei como é que você tem cuidado dele, mas a Bíblia vai dizer, lá no livro de Apocalipse, aquela igreja, tenho visto as tuas obras, elas são até boas, mas se não voltar ao primeiro amor, não tem parte no céu. Sabe o que é voltar no primeiro amor? É voltar na genuidade, na genuidade da alegria e do entusiasmo do Evangelho, das boas novas, irmãos. Nós somos um povo salvo que recebemos uma palavra de vida sobre a nossa casa. Nós somos um povo separado e estamos perdendo a alegria e o entusiasmo de morar no céu. Se arrolando em confusões, se arrolando em problemas, se arrolando em lugares que não são para a gente. Se relacionando em coisas que não é para a gente. Por isso a necessidade de voltar a ser como uma criança.
no seu entusiasmo, na sua alegria. É necessário, irmãos. O quarto, eu vou acelerar por causa do horário. O perdão e a reconciliação, irmãos. Irmãos, está o meu irmão ali, ó. A gente é nascido e criado no Rio de Janeiro. A gente era criança. Saía na porrada, irmão. Pau estancava, irmão. De manhã, ainda com o nariz inchado, no mesmo dia, a gente estava batendo na casa do amiguinho para jogar bola, e ele com o olho inchado também, ele ia. O perdão era genuíno. No relacionamento de uma criança, o perdão, ele é natural, ele é sincero. As crianças perdoam e esquecem facilmente, mas a gente não, irmãos. A gente como adulto, a gente não dá esse exemplo. A gente fica ali, ruminando aquele negócio. Fica ruminando. Alguns têm uma facilidade maior do perdão, irmãos. Mas a maioria não, a maioria quer guardar. Às vezes é até gostoso, irmãos. Mas é gostoso para a carne, porque para o espírito não faz bem. Já vou pular para a gente ir para o outro, por causa do horário. O quinto, já vou logo para o sexto. Falar do quinto não, porque já são quase 9 horas. Que talvez seja o maior, que mais me chama a atenção nessa necessidade de a gente voltarmos, sermos como crianças, como Jesus Cristo falou. É o senso de justiça. Eu quero que você preste atenção nesse último. É o senso de justiça. A Bíblia diz que a justiça do homem não é a justiça de Deus. Esse último atributo de uma criança, eu preciso que você guarde no seu coração. Não estou dizendo que os outros você não tem que jogar fora, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse talvez seja um dos mais importantes atributos de uma criança que nós precisamos urgente voltar para ter um relacionamento sério, vivo, real e pleno com o nosso Salvador. É o senso de justiça, mas não dos homens, mas de Deus. Porque o que tem acontecido no meio da igreja, no seio da igreja, o que tem acontecido em nossos corações, é um senso de justiça humano. E o senso de justiça humano, ele é maldito. Porque quando você comete alguma coisa contra mim, a minha justiça é que você pague com a sua língua. Quando você comete um dano à minha família, a minha justiça é que o mal chegue na sua casa. Por isso, entre nós, é muito repetido a palavra do inferno: bem feito. Bem feito é uma ova, no reino dos céus não. A justiça humana, ela quer humilhar o outro. A justiça humana quer ver o outro tomar uma atitude, errar e você dizer: eu te disse, eu te falei. Justiça. A criança, ela não fica preocupada com isso não. Quem pensa nisso somos nós adultos. Quem age com essa justiça do mundo, com essa justiça humana, somos nós. O nosso coração mau que perdeu o Espírito de Deus, mas que em nome de Jesus, pela cruz do Calvário, nós fomos religados. E hoje esse Espírito mora em nós e nós vamos cultivá-los, cativá-los até aquele grande dia, em nome de Jesus. A criança, ela não fica pensando se seu amiguinho que tomou o brinquedinho dela e levou para casa, tomara que aquele brinquedinho quebre. Não. Quando essa criança voltar com o seu brinquedinho e falar: você quer brincar? O outro não vai fazer bico não, sabe o que vai acontecer? Eles vão brincar, como se não tivesse acontecido a outra coisa. Porque o senso de justiça que estão neles é o senso de justiça do nosso Deus. E o senso de justiça do nosso Deus é que, ainda que alguém me dê um prejuízo, que a misericórdia venha sobre essa pessoa. A justiça de Deus é a graça. A justiça de Deus é a misericórdia. E não um imputamento do mal. Como às vezes a gente espera que aconteça com um ou com o outro, que nos traz dano. A injustiça
que está no nosso coração, a justiça que está no nosso coração, ela é injusta. Mas a de Deus, ela traz vida. A justiça de Deus pensa nos céus. A justiça de Deus pensa na salvação. Porque ainda que você me afete, ainda que eu lhe ofenda, irmão, a justiça de Deus é que eu me arrependa e seja salvo como você é. A justiça de Deus, ela traz alegria. Ela deve trazer alegria. Se o outro não quiser, aí a Bíblia sim vai dizer que esse Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, um dia vai se apresentar como juiz. Aí esse grande dia está separado lá para aquele grande dia, não é para agora. Jesus diz que não veio condenar ninguém, mas veio trazer salvação. Então que em nome de Jesus Cristo, você se lembre que a sua justiça, ela maltrata. A sua justiça joga na cara. A sua justiça quer que o mal se estabeleça na casa do outro, porque o outro foi injusto. Porque para o mundo, uma pessoa que mata um pai de família, ele deve tomar uma surra. E quantas vezes nós não falamos, irmãos, isso? Tem que apanhar mesmo. Eu já falei, se você nunca falou, santo tu és, eu não sou. Mas eu já falei na minha ira. Mas a justiça de Deus é que ele se arrependa. E que a vida dele seja refeita, restaurada. Que ele vença, que ela vença. Eu não sei quais os caminhos que te trouxeram até o dia de hoje, irmãos. Não sei por onde você veio percorrendo ao longo da sua vida. Seja lá as injustiças que você cometeu. Eu sei que a justiça de Deus não é trazer o opróbrio para a tua casa. Eu sei que a justiça de Deus não é trazer a morte para a tua casa. Eu sei que a justiça de Deus é trazer alegria, paz, gozo, salvação na sua casa. Por isso que eu te digo essa noite, em nome de Jesus. Não importa o que você cometeu, irmão. Não importa o que você cometeu, em nome de Jesus. Deus não está preocupado pelo teu passado. Ele só se preocupa com você agora e no futuro no céu, salvo. Quando o filho pródigo retorna, você conhece a história do filho pródigo? O pai não perguntou, por onde tu andou? Gastou o dinheiro como? Não, cara, por que tu fez isso? O pai perguntou ao filho pródigo, por onde ele teve, o que ele comeu, com quem ele andou. A alegria daquele pai foi tão grande de ver o filme do filho retornando, que ele fala, vem aqui que eu vou te dar um banho, vou te colocar um anel de novo, se sentar numa mesa, vou matar um novilho e comemorar com os meus, pelo retorno do meu filho, que se arrependeu dos seus pecados. Por isso que eu estou te dizendo, irmãos, não deixa Satanás zoar a tua cabeça, não. Se você falhou ontem, se você falhou hoje de manhã, a misericórdia do Senhor está aqui. É agora, aproveita, em nome de Jesus. Aproveita, não deixa Satanás te acusar pelo que você fez, por onde você já andou. Porque não é essa a vontade do Pai te acusar, é te absolver, é derramar sangue nas tuas vestes, deixá-las limpas. Fazer com que o inimigo, na hora que for te acusar, ele cale a boca dele e veja uma cruz grandona, vazia atrás de você. Mas nós precisamos retornar urgentemente, como crianças, irmãos, genuínos, sinceros e verdadeiros. Isso é a partir de agora, irmãos. Isso é a partir de agora. Eu não tenho dúvida que quando a gente se levantar e formos para a nossa casa, amanhã, ainda pela manhã, Satanás vai tentar roubar mais um pouco da tua pureza. Vai tentar roubar um pouco mais da tua santidade. Ele vai tentar usurpar um pouco mais do teu relacionamento. Ele vai usurpar um pouco mais da tua comunhão com Deus. Mas em nome de Jesus, assim como eu dou a minha vida pela das minhas filhas e minha esposa, o Senhor virá com o braço forte dele contra todos aqueles que tentarem contra a sua vida. Contra todos aqueles que tentarem contra a sua casa. E eu não estou falando de carne e sangue. Eu estou falando de potestades, de espíritos malvados, perversos, que querem te levar para uma vida sexual irregular, para a vida de vícios, para uma vida de pornografia, para uma vida de bagunça, para uma vida de briga dentro de casa, um desentendimento que nunca acaba.
É aí que Deus quer se intrometer. Nesse relacionamento com o filho, que é um relacionamento pobre. Nesse relacionamento com o pai, com o parente. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é real. E que em nome de Jesus ela não volte vazia. Assim eu falo em nome de Jesus e peço que a igreja se levante, por gentileza. Ser crianças foi um dos melhores momentos das nossas vidas. E nós não aproveitamos. Se bem que eu aproveitei, mas acho que eu poderia ter aproveitado mais. O melhor momento da vida de um ser humano é quando ele passa pela fase da inocência. Eu lembro que uma vez eu disse para um jovem, que eu encontrei ele na rua, estava pedindo dinheiro para a casa dele, né? Ele parecia muito com o meu irmão mais novo, então o meu coração se compadeceu. E eu falei para ele, jovem, você ainda tem inocência. Isso é atrativo, atrai. Mas quando você começar a ganhar estatura, as pessoas não vão conseguir mais te enxergar como uma pessoa inocente. A sua inocência ela vai sair de você. E a sua vida vai ser dificultosa. Você está no sinal, tudo que você pede, as pessoas te dão. E porque aquele rapazinho, todo o carro queria parar para dar para ele, que ele era muito bonitinho, muito assim. A inocência mesmo de uma criança. Eu disse para ele, jovem, você precisa começar já a pensar na sua vida futura, adulta. Porque as pessoas vão entender que a sua inocência vai sair. E quando o mundo entende que a inocência saiu, olho por olho e dente por dente. A vida fica mais difícil. Ser criança é manter essa inocência. A gente não está falando, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ser prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Precisamos ter o discernimento espiritual. Mas naquilo que diz relacionamento com Deus e para com os homens, nós precisamos observar essas coisas. Que Deus transforme a tua vida, irmão. Que Deus transforme a tua casa. Que em nome de Jesus nós possamos verdadeiramente retornar ao primeiro amor. Como naqueles dias em que nós contávamos as horas para estar na casa do Senhor com os irmãos, de fazer um louvor, de orar por alguém. Eu me lembro quando alguém falava assim, Anderson, vamos lá na casa do irmão orar. Cara, eu podia estar fazendo o que fosse, eu ia na hora. Hoje eu dou umas 4 desculpas, assim, vejo, se eu não estiver muito cansado, se eu não trabalhei muito. De vez em quando ainda vou, pode me chamar, tá, irmão? Mas não é mais como antigamente, irmãos. Eu não quero isso para a minha vida, eu não sei você, irmão. Mas eu não quero isso para a minha casa, eu não quero isso para a minha família. Eu não quero que o Senhor diga, como disse para aquela igreja, está registrada no livro de Apocalipse, eu tenho visto as tuas obras, elas são até boas. Mas volta ao primeiro amor. Eu quero que ele olhe para mim e volte ao primeiro amor. Eu quero que você retorne ao primeiro amor também, em nome de Jesus. Ao primeiro amor, que a alegria torne no seu coração, irmão. Que a alegria torne no seu coração, que ela volte para o seu coração. Como naquele primeiro dia que o Senhor aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Quando você começou a conhecê-lo, como você começou a desfrutar da presença dEle. Daqueles choros mais sinceros de lendo a Bíblia, daquelas orações mais sinceras, quando você dobrava seus joelhos sozinhos. Que isso torne na sua casa. Em nome de Jesus, que isso nunca saia da sua casa. Em nome de Jesus, Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Nós crescemos, Senhor, e perdemos, Senhor, a nossa genuidade. Nós somos mais ingênuos, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, conduza nossos corações para aquilo que o Senhor realmente deseja, para aquilo que o Senhor quer. Nos torna um coração puro, Senhor, sincero, amável, sabe, Senhor, um coração honesto diante de Ti, que não consegue esconder as mãos sujas e que nem consegue, Senhor, esconder algo que nós tentamos fazer em benefício do Teu reino, Senhor. Que sejam alegres os nossos dias na Tua presença e felizes, Senhor, a nossa estadia na terra, Senhor. Meu Pai, que o Senhor nos livre do mal, Pai, mas que principalmente o Senhor não afaste o Teu Espírito de nós. Não afasta não, Senhor, por favor. Mesmo a gente tendo se tornado adultos, Senhor,
tão cheios de erros, Senhor, cheios de falhas. Ao longo desses anos, Senhor, adquirimos tantos vícios, Senhor, tantos maus hábitos, Senhor. E queremos colocá-los, esses maus hábitos, diante do Senhor agora, Senhor. E dizer, Senhor, nos torna como crianças, puros, Senhor, puros, Senhor, na Tua presença. Por favor, Senhor, faz de novo, Senhor, faz mais uma vez. Faz, Senhor, porque precisamos da Tua presença. Porque o que nós queremos é vencer, Senhor. O que nós queremos é vencer. E não é só para dizer que somos vitoriosos. Não é só para bater no peito e dizer, vencemos. Não, é para dizer, olha o tamanho daquele que fez por mim. Ei, você, olha o tamanho daquele que fez por mim. Ei, quem fez foi Ele. E essa outra pessoa seja encorajada. Venha, nasça de novo. E receba todos os presentes, todas as promessas espirituais que estão reservadas para aqueles que se tornam seus filhos. Uma vez, irmãos, Jesus disse para um doutor da lei, esse doutor da lei, quando se assentou para conversar com Jesus, irmãos, esse doutor da lei parecia um menino analfabeto. E a Bíblia diz que esse homem era um homem grande no conhecimento das leis de Deus, mas diante do mestre ele parecia um bobinho, a ponto de ele perguntar, Senhor, como é que eu faço para herdar a salvação? E Jesus falou, Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. E ele, um doutor da lei, faz uma pergunta tão infantil, mas tão genuína, tão sincera, e diz assim, mas como é que eu vou nascer de novo se já sou adulto? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus se alegrou da pergunta daquele homem. Que você tenha uma pergunta genuína e sincera para dizer para Deus. E que Deus responda no seu coração. Pai, está aqui a tua igreja. Encerramos esse culto. Um culto totalmente racional. Nós sabemos o que fizemos aqui, Senhor. Temos a plena consciência que o Senhor tenha nos recebido como uma oferta agradável. Que os louvores, Senhor, tenham chegado diante de Ti. Exaltado o Teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor faça com que cada um retorne para os seus lares, Senhor, nessa hora. E no retornar, Senhor, que tudo vá bem. Eu peço ao Senhor que se algum espírito, alguma potestade se levantar, Senhor, para interromper, Senhor, a ida do meu irmão, da minha irmã para a sua casa, que caia por terra, que ele chegue bem na sua casa, que ela chegue bem na sua casa. Aos que forem sair, Senhor, para lanchar, que o Senhor esteja com eles, que seja momentos de alegria, Senhor. Meu Pai, e ao chegar em casa, se algo estiver preparado para uma contenda, uma discussão, uma desavença, para usurpar aquilo que o Senhor está falando essa noite, usurpar a alegria do meu irmão, usurpar a alegria da minha irmã, que em nome de Jesus seja abatido, que não haja contenda, não haja discussões, mas o Teu Espírito, dê ordem aos Teus anjos, Senhor, vai à frente da Tua igreja, Senhor, se dispersará agora, meu Pai. Te ofertamos esse culto e fazemos esse culto, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O culto está encerrado. Você pode ir para casa, não ser especial. Uma boa semana. Em nome de Jesus, que essa palavra rumine no seu coração. Em nome de Jesus.